Olá, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Vocês tenham uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. E vamos aí para nossa reflexão. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que está lá em Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele coloca, para os Gálatas a questão do fruto da carne e do fruto do Espírito, que a carne combate o Espírito e o Espírito combate a carne. Mas o que eu quero deixar para nossa reflexão hoje é o que está lá no versículo 21, onde o apóstolo Paulo ele meio que finaliza ali a questão dos frutos da carne, e ele coloca no versículo 21 três situações. Ele coloca a inveja, a bebidice e a glutonaria. E aí ele diz coisas semelhantes a estas. E ele coloca daí na sequência do versículo que aquele que pratica tais coisas, ou seja, os que praticam ou que geram esses frutos, não herdarão o reino dos céus. Então olha que situação. Ele começa falando no versículo 19 em relação à prostituição, imoralidades, coisa e tal, e termina no versículo 21 falando da questão da bebidice e da glutonaria. E essas coisas semelhantes, que essas coisas semelhantes não herdarão o reino dos céus. Então veja que aquilo que por exemplo é para nós direto, ou seja, todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, que se você comete adultério ou você pratica prostituição, isso tá óbvio, que quem comete tais coisas e não se arrepende e deixa de praticar essas coisas, não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Tanto é que Jesus coloca, que a questão do adultério é muito sério, que se você olhar para uma mulher desejando-a, você já adulterou, ou seja, você já cometeu o pecado. Então isso é muito sério, e a gente entende isso. Agora, quando a gente vai lá, e lê o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5, aonde que dentro dos frutos da carne, inveja, bebidice e glutonaria, eles são tão pecados quanto prostituição, imoralidade sexual, questão de porfias, dissensões, iras. Então veja que situação que não vou dizer complicada, mas o nível, o nível de santidade que nós devemos ter. Ou seja, se você tem inveja do seu próximo, se você deseja as coisas do seu próximo, tanto é que um dos mandamentos é não cobiçarás, as coisas do próximo, tudo, propriedade, mulher, bens, tudo, não cobiçarás, não desejarás as coisas do próximo. Ou seja, se você tem inveja e você quer ter as coisas que o outro tem, ou só fica analisando o que o outro tem com inveja. Então a pessoa vai lá, trocou de carro, você quer trocar de carro. A pessoa comprou uma calça nova, você quer comprar uma calça nova. A pessoa foi num restaurante, numa comida especial, você quer ir lá naquele restaurante. Você fica invejando a vida do cara, fica só cuidando do que ele está fazendo para você também querer competir com ele, Então a inveja, quem é invejoso, quem só fica querendo competir com os outros e ter o que os outros têm, já está dizendo que não vai para o céu, não herdará o reino dos céus. Complicado. E não adianta, às vezes as pessoas falam, mas é uma inveja boa. Onde está escrito que inveja tem boa e inveja ruim? Inveja é inveja, não tem essa de inveja boa e inveja ruim. O que tem é, por exemplo, você querer imitar o próximo. O imitar o próximo é bom, porque você vai fazer o caminho, os passos que aquela pessoa deu para alcançar o que ela alcançou. Então você não está invejando, você está imitando. É diferente. Agora, inveja é inveja, não tem essa inveja boa não. Não tem, queria tanto ter o casamento que você tem. Invejoso. Se você quer ter, imite. O casamento da pessoa, faça o que aquela outra pessoa faz, mas não fique falando, não fique invejando o casamento do outro. Você não sabe o que esse casal passa, você não sabe o que esse casal faz, então não inveje, ok?
Ah, eu queria ter os filhos que você tem. Imite a criação dos filhos que esse casal faz, e aí você vai ter os filhos que o outro casal tem. Agora não fique invejando, ok? Inveja é inveja. Quem tiver inveja não herdará o reino. A segunda situação ali no versículo 21 fala de bebedice. E aqui, a bebedice é a questão da, vamos dizer no popular mesmo, né? De você tomar um porre, né? De você ali ficar bêbado. Popularmente falando, cozido, né? Ou seja, encher a cara. Isso é bebedice. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não condena a pessoa a tomar uma bebida alcoólica. Não diz, né? Não bebereis álcool. Não diz isso. Mas ela fala, né, da questão da bebedice. Ou seja, de você exagerar no álcool, de você tomar demais, de você não ter controle. E aí entra a questão do fruto do Espírito, né? O domínio próprio. Se você não tem domínio próprio para beber, não beba, né? Para não cair aí em bebedeira, para não cair em alcoolismo, ou isso gerar coisas ainda piores, né? Uma cirrose hepática, alguma coisa nesse sentido, e você ainda vir a falecer. Então, você pode sim, né? A palavra de Deus diz que você não tem problema. Agora, você tem que ter o domínio próprio, você tem que controlar isso. Agora, se você não tem domínio próprio em relação à bebida, você só fica enchendo o caneco toda hora. Como diriam alguns, né, no ditado popular, a primeira coisa que tem que fazer é achar um boteco para poder firmar o pulso. Isso já está num nível elevado de dependência, né? E aí você tem que cuidar com isso. Então, a bebedice também não herdará o reino dos céus. E a terceira e última situação ali que o apóstolo Paulo coloca em Gálatas 5 é a questão da glutonaria. E aqui é onde muitos pecam, porque, vamos dizer assim, né? Eu não bebo, então tá liberado, eu vou lá e como um monte. A palavra já diz que a glutonaria também é um pecado aí, um fruto da carne. Ou seja, você comer em excesso, você comer de forma descontrolada, você comer sem parar, você não ter o domínio, vamos voltar para o domínio próprio, você não ter o domínio próprio para controlar sua gula, controlar sua fome, controlar sua vontade. Aqui a gula não é mais a questão do comer simplesmente porque você necessita se alimentar para nutrir seu corpo dos nutrientes necessários para a sua vida, mas sim você olhar o negócio, ficar comendo e não parar de comer enquanto aquilo não terminar. Então isso é a questão da glutonaria. Então vejam que o apóstolo Paulo coloca a questão de feitiçaria, a questão de prostituição, imoralidade, ira, no mesmo peso de inveja, no mesmo peso de bebedice e no mesmo peso de glutonaria. Então as coisas que são óbvias a nós, às vezes a gente até não faz, porque a gente sabe que aquilo está claro que é pecado. Mas muitas coisas nós acabamos fazendo porque ela tem um negocinho assim, é um pecadinho, isso não faz mal, é uma inveja boa, eu só enchi a cara uma vez ou outra. Não estou falando que a gente não possa cair de vez em quando, não é isso, né? A gente está suscetível, pode sim acontecer, mas a gente tem que evitar ao máximo, a gente tem que fazer com que a tentação não venha dar vazão aí, a gente transformar essa tentação em pecado. Então que a gente cuide aí com aquilo que o apóstolo Paulo falou, né, que nós cuidemos, nesse caso, na nossa reflexão de hoje, que a gente cuide aí com a questão da inveja, que a gente cuide com a questão da bebedice e que a gente cuide com a questão da glutonaria, porque lá em Gálatas 5, 21 ele fala que quem praticar tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, que vocês tenham aí uma segunda-feira abençoada. Até a nossa próxima reflexão. Um abraço a todos.